Olá, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Júlia e hoje nós falaremos aí um pouquinho sobre densidade e empuxo, certo? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que seria densidade? Densidade nada mais é do que a propriedade específica da matéria. Ela é bastante usada lá na química, certo? Com certeza já deve ter ouvido falar, como eu disse, e ela determina a quantidade de massa presente em um determinado volume, né? Então, como a gente mesmo já propriamente disse, a sua equação é que a densidade é igual a massa pelo volume. Então, quais seriam aí as unidades de medida, né? Densidade, quilograma por metro cúbico, massa, quilograma e volume metro cúbico, certo? A densidade ela também é muito utilizada para determinar se um objeto flutuará em outro ou não, certo? Pois corpos de menor densidade, eles flutuam, certo? Sobre outros de maior densidade. Então, quanto maior a densidade, certo? Pense aí então, quanto maior a densidade, maior será a sua força-peso, certo? Assim, ó, pensem comigo. Objetos ou fluidos de maior densidade possuem uma maior força-peso, certo? E por isso eles direcionam-se ao fundo dos recipientes, certo? Isso faz sentido para vocês? Ó, vamos lá de novo. Quanto maior a densidade, maior é a força-peso, certo? Como está escrito aqui no slide, ó. Então, o que isso significa? Objetos ou fluidos de maior densidade, certo? Eles possuem uma maior força-peso, certo? E por isso eles direcionam-se ao fundo dos recipientes. Aqui a gente tem ó, uma tabelinha. Aqui a gente tem algumas substâncias, água, chumbo e alumínio. E só por curiosidade, quais seriam a densidade deles, certo? A água a gente pode ver a gente pode ver que é muito próximo de 1, né? E assim vai indo. Com certeza vocês já devem ter notado no derramamento de petróleo, né, nos oceanos. Não sei se vocês já viram alguma notícia no jornal desse tipo. A gente pode perceber que ele nunca afunda. Por quê? Porque ele é uma substância menos densa que as águas salgadas. O mesmo ocorre no Mar Morto, né? Uma vez que a alta concentração de sais faz com que a densidade da água seja maior, favorecendo aí a flutuabilidade dos nadadores. Eu vou enviar em seguida um vídeo para vocês, 2 vídeos na verdade, que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o Mar Morto. Então, em teste de laboratório e controle de qualidade, a densidade ela funciona para identificar substâncias ou determinar se estão dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas. Por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo, ela determina parâmetros de qualidade para os combustíveis vendidos em postos de gasolina, certo? É muito comum nos postos de gasolina a adulteração do etanol por adição de água, né? Então, isso é muito perigoso, a gente pode ser facilmente enganado, o que pode trazer sérios problemas, principalmente para o nosso carro, certo? A adição da água faz aumentar a densidade de combustível e é por isso que existe, por norma da ANP, né, como eu disse, a obrigação de um densímetro acoplado à bomba, certo? De modo que o consumidor ele possa atestar a qualidade do combustível vendido. Então isso é muito perigoso e requer aí a nossa atenção, certo? Ver se nos postos de gasolina tem essa bomba, está tudo certinho, porque a gente pode ser facilmente enganado. E com isso, gente, a gente pode entrar também um pouquinho nos conceitos de empuxo, né? O que seria o empuxo? Só para vocês saberem. O empuxo, ele é uma força que surge quando algum corpo, ele ocupa um espaço dentro de um fluido, certo? Então, imagina qualquer objeto dentro de um fluido. Então, o empuxo, ele é uma força que surge quando isso ocorre, certo? Ele é uma força que surge quando algum corpo ou objeto ocupa um espaço dentro de um fluido. Então, essa força, ela depende exclusivamente do quê? Do volume do fluido que foi deslocado, certo? Isso é importante. Do volume do fluido que foi deslocado, a densidade do fluido e a gravidade local. Então, com base nessas informações,
nós podemos dar início aos conceitos de empuxo, certo? A sua equação é essa daqui que a gente está vendo, certo? Ó, onde está o meu mouse, por meio desses 3 aqui elementos que eu disse aqui em cima, certo? Então, o empuxo, na verdade, ele é uma grandeza vetorial, né? Ele é medido em newtons, que aponta sempre na mesma direção e no sentido oposto ao peso, né, do corpo imerso, que a gente pode ver aqui, ó. Ele tá na mesma direção, né, ou seja, na vertical, mas tem sentido oposto, ó, o peso tá para baixo e o empuxo está para cima, certo? Então, de acordo com o princípio lá de Arquimedes, não sei se vocês já ouviram falar, a força de empuxo sobre um corpo tem magnitude igual ao peso do fluido que foi deslocado devido à imersão do corpo, certo? Então, ó, por esse esqueminha aqui, ó, o que a gente pode perceber? Como funciona, então, né, o equilíbrio de flutuação, né? Ou seja, é possível saber se um corpo afundará ou se manterá em flutuação. Certo, gente? Ó, por exemplo, aqui, ó, como tá falando, ó, se o peso do corpo for maior que o empuxo exercido pelo fluido, o objeto afundará, certo? Se o peso do corpo for maior que o empuxo exercido pelo fluido, o objeto então afundará. Se o peso do corpo for igual, ao empuxo exercido pelo fluido, o objeto então vai permanecer em equilíbrio. Mas se o peso do corpo for menor que o empuxo exercido, o objeto flutuará até a superfície do fluido, certo? Então, se for igual, vai permanecer em equilíbrio. Se for maior, né, se o peso do corpo for maior que o empuxo, ele vai afundar. Agora, se o peso do corpo for menor que o empuxo, ele flutuará, certo? Então, essas são algumas maneiras aí da gente verificar, ok? Como aí ocorre o empuxo. Bom, gente, era isso mesmo que eu queria passar nessa aula para vocês. É bem curta. Nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Mar Morto, certo? E com os vídeos, a gente vai conseguir ter um contato ali com os aspectos físicos e turísticos, né, do Mar Morto. Muito legal ver ali como é a região em volta e entender por que ele é chamado dessa maneira também, né? Tem um porquê. Então, vocês já vão aí pensando, poxa, por que chama Mar Morto, certo? E a gente vai perceber que é quase impossível que algo afunde ali, certo? Então, eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Ok, pessoal?